Juliana Paz Eyewear Collection, um exclusivo Alberto Oculista. Em incêndio do teu sangue me condenas. Fujo-te, a tua chama mais provoco. Votada ao fogo obediente ao perigo feroz do amor ser muito e o tempo pouco, chegas ébrio de sonho ao estranho amigo. E eu não sei se por mim és anjo ou louco. Num beijo infindo queres morrer comigo. Nesse extremo és sagrado e eu não te toco. Esquivo-me, o teu sonho mais instigo. Fujo-te, a tua chama mais provoco. Em incêndio do teu sangue me condenas. E com ciumentas ervas te envenenas, dizendo às nuvens que só tu me viste. Bebendo o vinho de amantes mortos, queres que eu seja a mais prateada das mulheres. E de ser tão amada, eu fico triste. Já se percebeu que estamos num espaço em que se evoca Natália Correia, na sua terra mata, na sua Fajã de Baixo, na Ilha Verde, que também é de Antero e de tantos clássicos de ontem, consagrados de hoje, promessas certezas de um futuro que chega amanhã de manhã. Mas não é um programa sobre Natália Correia, nem de outro autor em particular. Esta é a casa, a concha, diria Nemésio, que recebe a 36ª edição dos Colóquios da Lusofonia. É uma organização da Associação Internacional de Colóquios da Lusofonia, fundada há muitos anos por Cris Cristelo. Já correu o mundo das ilhas, da diáspora e de Belmonte. Já lá vão 20 anos de encontros e este ano, com o apoio e parcerias, a Câmara Municipal de Ponta Delgada assumiu o corpo, diria o coração, por onde se ramifica toda a organização dos eventos culturais. São lançamentos de livros, são celebrações, homenagens, testemunhos, poesia, música e até cinema. O Centro de Estudos Natália Correia, Centro Cultural, ou tão simplesmente o Centro Natália Correia, é um departamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Uma cidade que quer ser, trabalha para isso, ser capital europeia da cultura em 2027. Ainda faltam anos e, por isso, o Sr. Presidente faz todo o sentido estar aqui a receber-nos neste belíssimo equipamento cultural, o Sr. Presidente Dr. Pedro Nascimento Cabral. Este é um dos passos, não é? Um dos eventos que pode dar mais força, mais brilho, mais explanação exterior daquilo que são as pretensões da política da Câmara Municipal atual. Boa tarde, Sidónio, e aos telespectadores que nos acompanham em casa. É, sem dúvida, um prazer enorme receber aqui os colóquios, enfim, da Lusofonia, que já vão na sua 36ª edição e já são, digamos, já ocorrem há 20 anos. E Ponta Delgada, como está nesta identidade cultural marcante
neste percurso de candidatura à Capital Europeia da Cultura. Naturalmente, este é mais um evento que densifica esta nossa programação para apresentarmos no âmbito da nossa candidatura. Estamos muito confiantes que Ponta Delgada seja escolhida como sendo a Capital Europeia da Cultura em 2027 e, nesta medida, todos os projetos, toda a apresentação pública de eventos culturais, literários, artísticos que se fazem aqui em Ponta Delgada serão sempre, na nossa perspectiva, mais uma mais-valia para que, enfim, nós consigamos obter o sucesso que todos nós desejamos, que é sermos Capital Europeia da Cultura em 2027. E estes colóquios de lusofonia, para além disso, estabelecem aqui, na nossa perspectiva, uma interessantíssima e imprescindível ponto cultural entre o mundo lusófono da escrita, fazendo um verdadeiro intercâmbio entre aquilo que melhor se faz e mais se faz na nossa língua e também prestando homenagem, digamos, a quem merece estar aqui, digamos, uma galeria de homenageados da lusofonia. Neste caso, nesta edição, nós homenageamos os 70 anos de vida literária de Edwin Jesus, também homenageamos os 50 anos de vida literária de Cris Florestelo e também o escritor Pedro Paulo Câmara, que é também daqui do nosso Conselho de Ponta Delgada. São todos, portanto, todos de Ponta Delgada, o que nos faz, digamos, ou nos dá uma tremenda alegria em podermos partilhar com eles estes momentos únicos da vida literária do nosso Conselho. O nome de Natália Correia, que é também o nome deste centro, em vésperas de se comemorar o centenário do seu nascimento, ajuda a Câmara a ter ainda um incentivo maior, uma maior proximidade à terra, mas também à obra e àquilo que ela representa no país. Sem sombra de dúvida. Natália Correia é um nome incontornável da poesia, da escrita, e é um nome incontornável da Feijão de Baixo e de Ponta Delgada. E por isso é uma das nossas embaixadoras maiores neste campo literário e poetisa, como ela, enfim, é subejamente conhecida no meio literário nacional e internacional. E por isso Natália Correia é, digamos, uma referência para todos nós, daí esta Casa da Cultura da Câmara Municipal de Ponta Delgada designar-se de Centro Cultural Natália Correia, fazendo também aqui uma singela homenagem por parte do município a Natália Correia, dando o nome a este edifício, mas é sempre, digamos, uma projeção de Ponta Delgada nos meios literários e, digamos, enfim, nacionais e internacionais. Mas também curioso, Sidónio, se me permite fazer este registro, nós comemoramos no dia 28 de setembro os 500 anos do nascimento de Gaspar Frutuoso, que é o primeiro historiador dos Açores, que foi, digamos, um transmissor de conhecimento, de factos, de como era Ponta Delgada, o solitário ermo e hoje cidade de Ponta Delgada, naquela época em que Gaspar Frutuoso pôde constatar, digamos, ao viver a história tal qual ela se apresentava à sua frente, mas também fruto também de grandes contactos e conhecimentos que ele fez ao longo de diversas fontes, não só de São Miguel, mas também dos Açores e também da Macaronésia. Gaspar Frutuoso é o nosso primeiro nome que densifica o conceito de ilha, o conceito de arquipélago. E, portanto, esses 500 anos que nós celebramos de Gaspar Frutuoso traz aqui, na nossa perspectiva, um enorme prestígio, porque, de facto, Ponta Delgada tem um filho da terra que celebrou 500 anos e que há 500 anos, digamos, deu a conhecer às gerações subsequentes como é que Ponta Delgada, e falando do caso concreto de Ponta Delgada, que passou deste solitário ermo a cidade de Ponta Delgada, com todos os seus pormenores do Conselho, com a descrição pormenorizada de vários lugares e de freguesias de São Miguel, e por isso aí está todo este evento literário que vem desde há 500 anos com Gaspar Frutuoso, que foi o nosso primeiro historiador, até ao lugar onde nos encontramos, passaram séculos e a palavra, a letra, mantém-se sempre viva com o nome de Ponta Delgada. Sr. Presidente, muito obrigado. Foi um belo mote para o arranque deste programa. Vamos à procura de outros testemunhos, do pensamento, daquilo que esta Casa consegue criar através da cultura, de dialéticas culturais, e é para isso que estamos hoje aqui neste Centro Natália Correia. Muito obrigado por nos receber tão bem. E já agora ouvir alguém que tenha a ver também com Ponta Delgada. Vamos ouvir música, porque um programa tem que ter música. Ana Paula Andrade ao piano, Carolina Constância no violino e a voz de Helena Castro Ferreira. Um belo momento musical aqui no Centro Natália Correia.
Se é importante estar no centro Natália Correia, não é menos importante estar numa sala tão bonita e tão bem decorada. E os livros não são para decorar, são para ler, obviamente. Mas há aqui uma razão que nos leva a sublinhar este aspecto. Ele é empresário de artes gráficas, de muito do que sai nos Açores atualmente, e há alguns anos esta parte, em várias frentes, em termos editoriais, deve ao seu nome, deve-se a um trabalho de persistência e de amor à terra, e estamos numa sala que tem o nome dele. É a Sala do Fundo José Ernesto Rezendes. Ele é empresário de artes gráficas e editor também, e estes livros que aqui servem de decor a este programa foram doados por ele e pela instituição a que pertence. Mais de 3.000 livros, Sr. Ernesto. Sim, muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui ao Atlântico. É uma honra tê-lo aqui. Sim, muito obrigado. Nós, em princípio, tínhamos muitos livros guardados em arquivos e não sabíamos o que fazer com isso porque precisávamos de uma necessidade de espaço. E então falámos com a Câmara Municipal de Ponta Delgada e fizemos uma doação à Câmara Municipal de Ponta Delgada, porque assim ficou os livros no Conselho, onde temos a nossa sede do Grupo Nova Gráfica. A primeira fase entregámos aqui 3.322 títulos e neste momento já são mais de 3.600 títulos. Isto é um fundo José Ernesto sempre cedido pela Nova Gráfica. Ou seja, à maneira que vão saindo livros? Exatamente, à maneira que vamos produzindo livros, ficam sempre depositados nesta sala, neste espaço, todos os livros que nós fazemos na nossa empresa. No fundo, isso acaba por ser, portanto, o maior espólio de livros produzidos por uma empresa local e que são os livros produzidos nos Açores, de vários autores diferentes. Para nós é uma honra muito grande e também para os nossos clientes que acabaram por fazer o trabalho na nossa empresa e aqui está representado o seu trabalho. O senhor veio de Santa Maria. Sim. E trabalhou ali em São Roque. Sim. Ainda me lembro da velha tipografia e quando se queria alguma coisa diferente, dizia, não, vamos ali ao Sr. Ernesto. E o senhor dava a sua opinião e o seu gosto. Tudo isso, essa estética, essa concepção, vem da pequena tipografia e da vontade de ter mais e mais. Percebia que havia uma procura, havia gente que queria publicar coisas e era preciso de vez em quando ir lá fora, não é? Sim. E o seu sonho nasce ali, à beira-mar? O meu sonho foi crescendo, foi nascendo e foi crescendo com as oportunidades que eu tive de negócios na vida. Negócios da vida e também oportunidades para poder produzir trabalhos diferentes. Lógico, eu comecei nas artes gráficas com 15 anos, a minha profissão é mesmo das artes gráficas, passei pelo Oceano Oriental 4 anos, desisti de ir para o Canadá ter com os meus familiares, e então acabei por ficar em São Miguel e daqui nasceu a Nova Gráfica, com outros, mais três sócios, que fomos 4 fundadores, e fizemos os passos que fomos até hoje, e estamos a celebrar os 40 anos de aniversário da nossa empresa. E que tem um todo, não é? É um todo multidisciplinar. Já é editora, houve jornais que passaram pela Nova Gráfica, que também estão aqui, não? O Terra Nostra, por exemplo. A Publishor também passou. Portanto, há um conjunto variado de objetivos e de objetos de... Sim, com o tempo fomos diversificando o nosso negócio, entramos numa agência de publicidade também, começámos depois, como sabemos fazer livros, começámos a criar uma editora dentro da agência de publicidade e agora mais recente abrimos uma livraria em Ponta Delgada, que é a única livraria de rua no centro da cidade e no centro histórico. Que tem o nome da editora. O nome da editora, Letras Lavadas. Diga-me, o senhor tem um gosto especial pelas artes gráficas, já o disse, e daí que tenha o livro maior do mundo e o livro mais pequenininho do mundo. Sim. Já é? Conseguiu mostrar. Esse é um gosto especial. Olha, temos aqui mesmo ao pé de si um grande livro sobre grandes personalidades açorianas. Faz isso por uma questão estética, de conceito, ou porque é importante dar visibilidade aos autores, a determinados autores que são açorianos? É mais isto, é importante dar visibilidade às pessoas, aos autores que cá estão, portanto, e também aproveitando os recursos humanos que nós temos e os recursos técnicos. Nós temos as duas componentes. Então, junto à aliando à criatividade, pegamos em alguns títulos e fazemos peças diferentes, que é o caso do livro de homenagem ao Sr. Manuel Ferreira, que fizemos isso quando ele fez 90 anos, fizemos um livro da altura do autor, com 1,68 m, 332 páginas, ou seja, também o jornal mais pequeno do mundo, que é o recorde do Guinness, que é o jornal Terra Nostra, que foi produzido também na nossa empresa e neste momento ainda é o recorde do Guinness. Portanto, são oportunidades pontuais que nós depois acabamos por desenvolver essas peças. Há aqui outras peças.
o professor Avelino Menezes escreveu a sua história dos Açores, que deu o título Antigamente Era Assim. E como deu o título Antigamente Era Assim, deu-nos a oportunidade de fazer o livro do senhor professor Avelino Menezes em tora. Fizemos uma tora e o livro desenrola-se, são 87 metros de comprimento. À moda antiga. À moda antiga. Antigamente era assim. Se ele tivesse dado o nome, o título do livro, outro da história dos Açores, de um século ou não século, não fazíamos aquele livro. Temos também aqui livros em pedras vulcânicas, bombas strombolianas. Porque há uma sala especial aqui. Sim, há aqui 30 e poucos livros especiais. De objetos, de culto, não é? Sim. Objetos, livros Livros também. de arte também, um livro que fizemos para oferecer a Barack Obama, que ele recebeu dos Estados Unidos e respondeu-nos, e temos uma carta e um cartão que ele nos mandou. Portanto, foi uma peça especial que fizemos para ele com encadernação de luxo, onde tem esse livro, no caso esse livro é O Barco e o Sonho, do Sr. Manuel Ferreira, e onde tem 4 livros neste livro. É um livro, uma peça maior, tem um livro em pequeno de bolso, mais pequeno, e depois dentro desse livro tem 2 cavidades onde tem 2 livros em miniatura. Ou seja, tudo é possível fazer com artes gráficas. Com criatividade e com os meios humanos e técnicos que nós temos. Isto não é uma exposição, isto é para quem quiser consultar. Isto é uma biblioteca. É uma biblioteca. Biblioteca permanente que está a ser catalogados os livros e que mais tarde serão abertos ao público a quem quiser consultar. Portanto, ainda está numa fase de preparação para ter uma utilidade comunitária. Exato. O facto de estar aqui foi escolhido a dedo por ser a sala Casa Natália Correia? Ou não foi. Foi uma coincidência? Foi a Câmara Municipal de Ponta Delgada, que nós estamos no Conselho de Ponta Delgada e na freguesia da Feijão de Baixo, achou por bem, para dinamizar esse espaço, depois de ver as nossas peças, as nossas obras especiais, colocar isso neste sítio. E nós ficámos muito satisfeitos, realmente está no sítio correto, sendo Natália Correia, é uma casa dos livros, é uma casa do conhecimento e gostaríamos muito que alguém também tenha mais conhecimento com aquilo que vamos fazendo ao longo da vida. Antigamente era difícil publicar um livro, não havia quem o fizesse, era muito difícil mesmo, não é? No tempo do Dias de Mel, então, nem se pensa nisso. Hoje em dia, as pessoas dizem, ninguém lê nada, lê-se muito pouco e cada vez há mais livros, cada vez há mais autores. Sim. O seu olhar, agora distanciado disto tudo, há mesmo autores, ou há gente que gosta de publicar livros, vai ficar na moda, ou há gente a ler muito, ao contrário do que se diz? Há as duas coisas. Cada vez aparecem mais autores que ficam depois como atores. E há as pessoas que esporadicamente fazem um livro que é um livro por gosto pessoal. Portanto, há essas duas formas de fazer. E acho que sim. E nem tudo é literatura, nem ficção, não é? Sim, nem tudo e são livros. E são livros. Mas, portanto, há cada vez mais autores, aparece gente jovem com muita qualidade, muita capacidade para escrever, outras pessoas que realmente nunca tinham publicado, mas editaram e ficaram a gostar e têm qualidade nos seus conteúdos. E depois há o livro do dia-a-dia, de pessoas que querem fazer o seu livro pessoal, ou então outros livros para empresas, desde relatórios, desde uma série de coisas que são necessárias fazer. Como é que supõe isto tudo a circular? Fica na ilha, da ilha para a ilha, debaixo do baú, debaixo do piano, ou isto tem circulação nacional e as pessoas podem na Califórnia ou em Lisboa, na FNAC, nos grandes... O senhor consegue fazer circular e ir às feiras e mostrar cá autores açorianos vivos? Sim, isso é assim, os livros que nós produzimos na Nova Gráfica são para os nossos clientes, para editores e para autores, né? Os que nós produzimos também na Nova Gráfica também são para nós, para a nossa editora, Letras Lavadas. Neste caso aí estamos com a parceria de uma distribuidora nacional que nos faz a distribuição no mercado nacional e no mercado internacional. E dentro dos Açores fazemos nós. Temos também as livrarias online, onde estão disponíveis todos os títulos que nós produzimos nos Açores. Letras Lavadas? Letras Lavadas, sim. O que é que tem entre mãos? Assim, mais livros? Tenho um livro que será o livro da nossa vida, que será o melhor livro que nós fizemos na história, que são as cartas de Gaspar Frutuoso, todas reproduzidas em facsímile. Este livro vai ter cerca de 1264 páginas e que vai pesar 4,9 kg. Então é uma peça que... Vem mesmo assinalar os 500 anos. Os 500 anos de nascimento de Gaspar Frutuoso, o título número 500 de Letras Lavadas e o livro será uma edição de 500 exemplares, numerado de 1 ao 500. Sr. Ernesto, muito obrigado por ter vindo aqui. É que agradeço. Sempre a inventar coisas, mas coisas belas, que têm a ver com o livro, que depois faz o livro ser lido, por um lado, mas também está um objeto de culto muito especial. E aqui neste cenário, obrigado por ter vindo, porque não se pode falar de escritores sem falar dos livros e de quem os faz, e nem falámos das dificuldades, sobretudo mais do prazer de fazer. Como é um prazer sempre ouvir esta música da Ana Paula Andrade a acompanhar a Carolina Constância, que é sua filha, já agora diga-se, no violino, e esta belíssima voz açoriana que espalha encanto e canto pelo mundo, inclusivamente na Alemanha, onde esteve muito tempo, Helena Castro Ferreira.
Depois deste belíssimo tema, depois desta belíssima interpretação, sabe muito bem ter, neste contexto do colóquio, ter aqui na sua própria terra natal, embora ele seja da freguesia dos Arrives e tenha vivido muitos anos em Coimbra e em Lisboa, essa grande personalidade da cultura portuguesa, que é açoriana e do Índio Jesus. Eles vão celebrar 70 anos, estão a celebrar 70 anos de vida literária, mas o seu professor, que é poeta, ensaísta, conferencista, prefaciador, e eu sou um apaixonado pelos prefácios dele, professor, publicou, enfim, de tudo um pouco, e sobretudo a poesia de Eduíno Jesus é de primeiríssima água. E ele também tem uma intervenção neste colóquio e, obviamente, o congresso ou o colóquio vai celebrar essa carreira notável. Ele já teve muitas celebrações, mas esta é mais ou menos os seus pares, não é, Sr. Professor? Ainda por cima, no Centro Natália Correia, que conheceu muito bem. Muito bem, sim. Ela metia-se muito consigo? Ou... Não, quer dizer, não tínhamos uma convivência muito frequente, mas encontrávamos com muita frequência em lugares onde íamos ambos, por acaso. Não é? Ela tinha uma paixão especial por Antero. Nunca dei por isso. Não? Mas quem é que não tem? Pois, é isso. E eu queria saber se a sua era maior ainda. A minha é muito grande, mas admito que ela também tenha. O seu professor, 70 anos, é uma maneira de dizer, porque o senhor sempre escreveu desde... Sempre conheceu a caneta e o papel, começou logo a escrever. Sim, eu comecei a escrever na empresa com 16 anos. Ainda não sonhava ir para Coimbra? Não, ainda não tinha acabado o liceu sequer. O liceu para si é muito importante, não é? Aquele liceu de Ponta Delgada. Muito, porque foi lá que formei o primeiro grupo literário que formei. Foi com 12, 13 anos, com o Jacinto Soares da Bregaria, o Fernando Lima, o Fernando Aires e outros rapazes. De grande geração, é? Enfim, fizemos coisas desde aí, desde os 13 anos, 12, 13 anos. Mas só viemos a publicar num jornal liceal, o Girassol. O Girassol. Foi onde publiquei as primeiras coisas. E depois, na imprensa... Havia uma necessidade, Sr. Professor, de sair da ilha, porque criar um movimento já de si já é um chamamento, não é? Uma tertúlia, mas todos com objetivos de escrita. Jacinto Soares da Albergaria, fundamental... todos eu, Fernando Lima, não escreveu tanto quanto devia, mas o Sr. Professor, diga-me, o que é que vocês sentiam essa necessidade? Porque ainda não tinham ido para a grande escola, não é? Das academias. Eu não sei explicar. Não sei explicar bem. Era uma necessidade? Sim, quer dizer, porque desde criança, tive tendência para escrever. E escrevia coisas patetas. Mas... Nasceu nos Arrives e vivia nos Arrives? Começou a escrever nos Arrives? Fui com um ano e tal para Ponta Delgada. Sim. A minha família saiu dos Arrives, portanto no fundo é aquele movimento do liceu que lhe traz... Sim, mas quer dizer, a minha vida praticamente começa em Ponta Delgada, né? Mas as minhas raízes, tanto do lado do pai como da mãe, são dos Arrives, de facto, né? E é lá que tenho a minha ancestralidade toda. Sr. Professor, na sua carreira, se é que se pode dizer assim, não sei se a palavra está bem aplicada, carreira literária, na sua obra, o senhor nota-se que é um estudioso, mas é um poeta exímio, subliminar. Diga-me, onde é que se sente, onde é que é a sua mesma paixão? É investigar os outros, estudar os outros, ou depois retirar-se e escrever o seu poema? São as duas coisas. Os poemas nunca se decide quando é que se escreve, né? E muito raramente escrevi um poema de uma assentada, né? Os poemas vão nascendo aos bocadinhos, cada dia aparece mais uma coisa, tira-se mais outra coisa, até que o poema... até que o poema fique pronto, não, porque eles nunca ficam prontos. O poema nunca fica pronto? Os meus não. Por isso é que o senhor levou muito tempo a publicar, não? O senhor às vezes levava tempo
Porque nunca estava pronto. O poema já tinha 10 anos, mas ainda não estava pronto. E alguns que têm mais do que uma edição nunca são iguais. Enfim. Isto advém de quê? Do olhar o mundo com maturidade, à maneira que vai subindo na idade, vai olhando o mundo de outra maneira sobre o mesmo assunto, o mesmo tema? Eu penso que não mudei muito na maneira de pensar, nem de conceber a arte. Naturalmente, enfim, quando eu comecei a escrever, não tinha consciência de o que era isso da arte, né, ou da poesia. Tudo isso veio com a experiência e com muitíssimas leituras, naturalmente. Eu li muitos poetas e muitas teorias. É um grande poeta e perfeccionista. É oficinal, trabalha muito. Sou doentiamente. Mas perfeccionista nunca atinge a perfeição, não é? Mas é o que procuro realmente como. Como é que vem os primeiros poemas que fala de um amor, da partida, do cais, há essa relação? Até a Natália também tem uma parte assim, né? E são poemas fantásticos. E depois vem quase com a sua idade, agora o último livro, e nos últimos já vem algum erotismo, alguma sensibilidade ao de cima. A mulher sempre foi para si uma referência. É a mulher ou a mulher-ilha? A ilha em si transformada em mulher? Bom, eu acho que não era uma mulher transformada em ilha, nem vice-versa. Era mesmo. Mas, efetivamente, a poesia de amor deve ter começado por aí, né? Os temas, os sentimentos primeiros que nos vêm ao pico da pena são do amor, o amor juvenil, naturalmente. Acha que isso era geracional? Não sei, não. O Soares de Albergaria, o Fernando Baez, o senhor... Sim, este grupo trocou muitas ideias desde os 12 anos, 13 anos que nós nos reuníamos para falar de arte, de literatura e de apresentar os trabalhos em que andávamos a trabalhar. E todos nós tínhamos um romance entre mãos. Um romance? Um romance. E esses romances, nessas reuniões, lia-se sempre uns capítulos, às vezes até representavam-se as cenas. Enfim, eram encontros muito juvenis, mas que foram importantes para a nossa... abriram-nos o caminho, que nós não sabíamos sequer como é que o abríamos, mas quando chegamos ao sexto, sétimo ano, então, sobretudo, já tínhamos a consciência literária grande e, enfim, até já pelo sexto ano já começávamos a colaborar na imprensa, portanto, com regularidade, não é? Sim, com 16 anos, 17 anos. O Sr. Professor, muitos anos de Coimbra, muitos anos de Lisboa, inclusive foi Presidente da Casa dos Açores em Lisboa, muitos anos. Agora na ilha, o regresso à ilha, isso foi uma necessidade, com certeza, mas era uma paixão também, esta coisa de viver aqui na ilha, fora das lides académicas, da vida cotidiana lisboeta. Eu nunca projetei a minha vida e tomei decisões, não sei como, mas realmente muito sérias. Estava na ilha, gostava muito da ilha, e gosto ainda muito da ilha. De facto, adoro de facto a ilha, não há dúvida nenhuma. Embora tenha passado a maioríssima parte da minha vida lá no continente. Posso dizer que os melhores tempos da minha vida, de maior trabalho, não só literário como profissional, que foi professor toda a minha vida, Lisboa foi o meu seu abrigo, melhor tempo. O seu porto, não é? Sim. Embora Coimbra também é muito interessante, mas eu nunca vivia a vida estudantil de Coimbra, sim, propriamente. Porque eu fui para Coimbra, a minha família era pobre, não tinha dinheiro para me pagar os estudos, eu tinha tirado o curso do magistério primário, em Ponta Delgada, e foi como professor primário que fui para Coimbra. Dava lições numa escola dos arredores de Coimbra e frequentava como aluno voluntário
Hoje diz-se estudante trabalhador. A universidade fiz todo o meu curso como estudante trabalhador. Olha, Sr. Professor, e hoje é um homem, só para terminarmos este contexto, eu consigo, era 10 programas seguidos, mas o senhor é um homem que vive da saudade, com saudades, ou essa palavra é uma coisa que há uns poetas para aí que inventaram, os fadistas puseram, ou isso existe mesmo em si? Bem, existe, efetivamente. A saudade é realmente um sentimento. Não sei se é especificamente português, porque eu nunca fui senão português. Portanto, não sei como é que se sente noutro sítio. Mas há uma tendência para considerar a saudade tipicamente portuguesa. E há uma espécie de filosofia cujo centro é realmente a saudade, o saudosismo, daquela geração de 1912, enfim, construir uma filosofia a partir da saudade. Eu sempre senti saudades. Desde criança sempre ontem foi melhor do que hoje, né? Em todas as alturas foi assim, mas há também uma coisa, enfim, que se às vezes fala nisso, enfim, é um pouco poético só. A Natália Correia falava disso também, que era saudades do futuro. Saudades do futuro. É uma violência à palavra, né? A palavra mas percebe-se o que querem mas tem realmente um sentido interessante. E, de facto, há uma certa, na nossa filosofia, na procura do Santo Graal, por exemplo, da aventura dos cavaleiros que eu procurava, há aí qualquer coisa como uma saudade do futuro, uma procura de algo, e essa procura é uma espécie de que é, no saudade. fundo, também o que o poeta procura, não é? Em cada vez que faz um poema. Isso. Olha, Sr. Professor, foi uma honra para nós estar aqui consigo no Atlântico, partilhar por estas nossas comunidades todas a sua presença aqui e mais uma distinção, obviamente, no meio dos seus pares, na sua terra. E já agora, leiam, há tanto para ler de Eduino Jesus, mas pegarem no volume, na poesia reunida, compilada por ele mesmo, os silos de silêncio, já começam bem. E de certeza que vão ter muito boa poesia para ler e para gostar, sobretudo. Não é? Muito obrigado, Sr. Professor. Obrigado mesmo. E nós vamos continuar a ouvir uma narrativa. A narrativa pode ser poética ou não. A verdade é que o nosso convidado é um homem da filosofia, da poesia, da escrita e do dizer a poesia. Ele chama-se Luís Filipe Sarmento e fica ao seu cuidado a escolha de um texto que se adapta perfeitamente ao programa com estas características. Lisboa, Lisboa, se fosse a viagem em busca do sol, o oceano, a marinhagem, o vazio, nunca a solidão, o universo dos peixes, a ilusão dos céus, as ilhas Atlantes, as amantes, e descobririas os Açores, Jacques Kerouac, e sentirias os vulcões na alma da cabeça, a lava a escorrer-te pela garganta, o enxofre como gelatina ainda a ferver, os queijos de São Jorge matando o dragão da fome, a espada flamejante do sabor, o vinho do pico para outras inebriações, Jack. O olvido de ser de quem sai, moribundo. Lisboa à vista, a nau catrineta, o astrolábio do teu olhar orientando-te no mar tenebroso. Lisboa, Lisboa à vista. Já não encontrarás Ian Fleming, mas sim as suas histórias, a Lisboa maçónica do Cais das Colunas. E serias de Lisboa nessa noite no ventre das varinas, nos pregões dos ofícios ambulantes, serias de Lisboa onde si,
pelo mar fora, nesta Lisboa marginal periférica, do fado gemido nas vielas clandestinas. Serias da leitura de Lisboa, Jack. Luís Filipe Sarmento. Olá. Sabe tão bem ouvir um texto de grande qualidade, ainda por cima de um livro que acaba de sair e já é premiado. É, felizmente. E não é correu muito bem. E mais, fez-me lembrar os programas O Acontece. Tu eras o grande produtor do Acontece. Fui produtor e realizador do Acontece e de uma coisa que na altura foi novidade em todo o mundo, a criação do videolivro, ou seja, de videoclipes de livros. Nunca ninguém tinha feito. É verdade. E a brincar, eu realizei 500. É um programa que marcou, é património. É património. É. E onde se diz não se ouve poesia, não se gosta de poesia, ninguém gosta de ler poesia, e falava-se tanto da poesia. E até do fado e de Lisboa e dessas coisas mais populares. Justamente. Era um programa eclético, era um programa de cultura, um telejornal de cultura. Começámos com 15 minutos e quando foi barbaramente estrangulado, tínhamos 1 milhão de pessoas a ver aquilo todos os dias, durante meia hora, 40 minutos. Foi um programa fabuloso que foi assassinado. Tu és um homem dos 7 ofícios, um homem da filosofia, da escrita, da realização, da televisão, do cinema, do dizer, não é? Tu achas que se deve... Eu admiro o facto de estás a dizer um texto para ti e para nós, mas um texto teu, o que não é nada fácil. Porque normalmente nunca se consegue atingir aquilo que se escreveu dizendo o próprio, não é? Sim. Há quem diga que não se deve dizer, a poesia não deve ser dita, deve ser lida, interpretada individualmente, é uma coisa sagrada, individual. Tu costumas dizer muita poesia, com certeza, não é? Digo, mas também estou a dizer estes textos porque estes textos não são poesia. Isto já são híbridos. Uma narrativa poética. É uma narrativa poética e este livro tem isso mesmo, tem pensamento, tem ficção, tem o discurso poético, tem a linguagem poética e é nessa onde eu estou neste momento. A poesia tradicional, pura e dura, eu abandonei com um livro chamado KPNK. E porque há alguma razão... Estou a experimentar novas coisas. Porque cheguei a uma idade e disse, já cheguei Quero até dizer aqui. outras coisas. Quero fazer outras coisas. Ter mais liberdade, é? Mais liberdade. Eu sou um homem da liberdade. A poesia condicionava um bocadinho. Condicionava. E esta não, isto abre. Ao fazeres híbridos, abre. Mas há frases muito contidas, eu reparei, frases contidas que vêm da poética. Vem da poética. Mas e mais para a frente tens há o homem discurso mais denso. Do pensamento filosófico. Tudo em redor daquilo que é o valor mais importante para mim, que é o valor da liberdade. Esse é o valor dentro da democracia, porque nem tudo o que se diz que é democrático respeita o valor da liberdade individual. Este livro foi premiado. Foi premiado com o Prémio Ulisses e há relativamente pouco tempo, para mim a grande surpresa, e é verdade, foi uma grande surpresa, recebeu o Prémio Internacional César Vallejo. E logo no princípio, Açores e Lisboa, os Atlantes e as Amantes. Sim. Maravilha, está tudo aqui envolvido. Está tudo aqui. Foi uma sorte para nós. Podemos continuar a ouvir um bocadinho mais desta narrativa poética. É um gosto. Muito bom. É um gosto. Eu muito agradeço. Aqui. Obrigado. Muito obrigado. Gosto de estar aqui também e vamos continuar. A vida sob o sol nos quilómetros de Alcatrão, Jack. O movimento das ideias, a gigantesca plataforma do risco, a geometria excessiva da liberdade no rosto do mundo. Os vendavais deixados para as retaguardas das palavras, a revolução dos escravos, a nova montra das surpresas, as capas dos livros proibidos, espelhados nos olhos de uma crença quase tão impossível quanto o luxo de lagostas à mesa aristocrata dos novos fonemas. A bebida com sílabas nos rascunhos das bebedeiras, o novo código do flirt on the road, a literatura à chuva nas praias de Lisboa, a boémia dos gritos com as novidades nos dentes, a plasticidade dos ecos de São Francisco nesta cidade de Tejo e Atlântico. A nossa vida,
pela nossa estrada fora. E no contexto do colóquio da lusofonia, é um autor da Ilha de São Miguel, curiosamente do Concelho de Ponta Delgada, onde se realiza o colóquio, mas é um autor que já tem obra publicada, é o autor do ano, é uma oportunidade de dar espaço também aos novos já consagrados. Como eu dizia no início, o Pedro Paulo Câmara já tem 6 livros, já tem ensaio, poesia, sobretudo, contos, e até um romance histórico. É um homem de letras e das letras, vem do interior, vem da freguesia e já vai tomando conta do mundo. É? Este universo da escrita vem lá dos ginetes, do ver o mar profundo, esse Atlântico enorme, ou vem do trabalhar muito na faculdade, os clássicos, trabalhar a literatura e perceber que também sou capaz de fazer alguma coisa? Bom, antes de mais, muito obrigado, Sidónio, por me teres convidado para estar aqui convosco hoje no Atlântida, que é também uma referência cultural, portanto, acho que faz todo o sentido estares a cobrir esta sessão e faz todo o sentido estares a conversar com estas pessoas das artes e da cultura em prol de um mundo, obviamente, cada vez mais iluminado. Eu gosto muito desta tua questão porque faz-me regressar ao meu passado e faz-me pensar nas minhas origens. E, efetivamente, de cada vez que eu escrevo, eu não consigo ignorar que sou ginetense, que sou miquelense, que sou, no meio de tudo isto, um açoriano de alma e coração, um ilhéu, e que pretende que nós nos afirmemos enquanto arquipélago, enquanto região, no mundo das artes. Pronto, eu tento contribuir desta forma. Se a faculdade me terá ajudado neste percurso, claro que sim, obviamente a faculdade ofereceu umas técnicas que nós precisamos para poder produzir um texto de forma digna, seja em que área for, em que género for, em que modo for. Mas a forma como aprendi a ver o mundo foi precisamente nos ginetes. Portanto, a forma de olhar para o mundo de um ponto de vista completamente poético começou nos ginetes, não começou na faculdade. E foi olhar pela janela para o Atlântico ou foi olhar para o lado, para as pessoas que vivem ali próximas? Foi olhar para dentro de mim, para dentro de casa, para aqueles que me são próximos, e apesar de viver nos ginetes, eu não vivo junto à costa, portanto eu tinha de percorrer ainda alguns metros para poder chegar à costa dos ginetes e conseguir olhar para a ferraria e para o farol. Mas se nós pudéssemos utilizar a simbologia do farol e transformá-lo numa metáfora, eu creio que os ginetes foram a luz que me conduziu neste percurso. Perfumes foi o primeiro livro. É verdade, foi Perfumes, o primeiro. Foi a primeira aragem. O vento trouxe qualquer coisa. Exato. Que iluminava, que ajudava à procura de mais e mais palavras. Não é? O perfume está ligado à poesia. O perfume é poesia. É a poesia. A forma como nós olhamos para o mundo, a forma como nós sentimos o mundo e a forma como nós cheiramos o mundo tem de ser poética, tem de ser inebriante. E o perfume, sendo tão abstrato, eu achei que deveria ser precisamente o título da minha primeira obra, da minha primeira incursão pelas publicações. É que não é perfume, é perfumes. É perfumes. E depois vem saliências. Também. E depois vem mais do que... E depois vem um romance histórico para quebrar o ritmo da poesia. Embora eu acredito que nos diálogos e nas descrições nós consigamos encontrar a poesia que vive dentro dos outros livros. A poesia transporta-se para a narrativa do romance ou do conto? Sim, sem margem para dúvidas. A partir do momento que nós olhamos para o mundo de uma forma poética, a poesia estará em todo ao lado. E depois vem uma tese sobre Armando Cortes Rodrigues, um belíssimo livro, sobre uma descoberta de um novo Armando Cortes Rodrigues, ou de um velho Armando Cortes Rodrigues, mas estava escondido, e que ele traz ao de cima. Essa paixão por Armando Cortes Rodrigues é porque ele também era de cá, ele também era um homem assim místico e bucólico, tinha esse lado, ou porque é uma referência, ou porque vem do tempo da Orfeu, enfim, o que é que fez apaixonar por Armando Cortes Rodrigues? Existem um conjunto variado de fatores que me levaram a escolher Armando Cortes Rodrigues como sendo o cerne da minha tese de mestrado. Desde logo, quando nós entramos para a universidade, e eu sou da área de letras, de português e inglês ensino, nós raramente abordamos autores insulares. A literatura que é produzida nos Açores ou na Madeira é muito pouco abordada. E eu achei que nós, e era um dever cívico que eu tinha, trabalhar precisamente um autor açoriano. Para além disso, há um período que me fascina na literatura, principalmente no século XX,
o modernismo e depois o realismo, o neorrealismo e o existencialismo. Gosto muito desta fase da literatura produzida em Portugal e achei que o Armando Coutos Rodrigues já reunia precisamente dois dos fatores que eu precisaria para poder ter uma boa seleção. E, para além disso, acreditava que, no meu caso, a tese não deveria ser apenas uma exposição de algo que já havia sido feito, que já havia sido descoberto. Eu queria apresentar novos conhecimentos que pudessem ser úteis para futuros investigadores e trabalhar Armando Coutos Rodrigues no seu alter ego Violante de Cisneiros seria uma mais-valia, não só para o meu processo de crescimento enquanto investigador e enquanto escritor, mas para todos os outros que querem vir a trabalhar nesta área. Ficaria aqui a tarde toda a conversar com o Pedro Paulo Câmara, mas sendo o autor do ano, o que é que significa estar aqui no meio de várias pessoas que vão dar o seu testemunho também sobre a obra, mas também o testemunho de outras obras e de outras visões, outras abordagens, outras formas de escrita? Até que ponto influenciam o autor do ano no futuro? Se nós estivermos atentos àquilo que nos rodeia, nós vamos acabar sempre por aprender alguma coisa, independentemente do número de obras que nós já tivermos publicado e dos géneros que nós já cultivamos. Portanto, fazer parte dos colóquios da lusofonia e estar no meio de pessoas tão cultas e que trabalham em áreas tão distintas, com tantas manifestações artísticas e com tantos tipos de investigação, é sempre uma mais-valia, porque a partir de cada um e daquilo que eles vão apresentando, nós vamos reunindo informações, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo as nossas competências, se nós nos permitirmos absorver aquilo que o outro tem para oferecer. Eu acho que a grande vantagem dos colóquios é exatamente esta diversidade de pessoas que eles colocam em contacto umas com as outras. E todos nós temos algo para poder ensinar e para poder aprender com o outro. Que bom. Pedro Paulo Câmara, vamos ouvir música. Eu sei que o meu amigo tem muito para fazer, mas este bocadinho soube-me bem. É a todos nós, com certeza, conhecer um autor que já vem na lista dos consagrados, muito novo ainda e com muito para dar também. Ana Paula Andrade vai continuar connosco, mas desta feita traz elementos da comitiva de Belmonte. Belmonte, como sabem, tem um processo de germinação com ponta delgada e esta tem que dar frutos, não é só no papel. E aí está, Ana Paula Andrade com alunos de Belmonte, a música a florescer aqui no Atlântida. É um escritor do mundo, ele é africano e de descendência insular. O seu avô era Rebelo Betancourt, um poeta que se consagrou e que deixou a qualidade a este neto, Eduardo Betancourt Pinto. É um nome que temos que falar sempre que falamos de Açores, falamos da ilha ou da nossa diáspora. É um escritor com elementos
que tem a ver com tudo onde ele passou, de todos os lugares onde passou, e que acaba por absorver numa poética de luz, de transparência e de grande qualidade. Mas não é só poeta, ele põe poesia em tudo o que faz, e ainda bem que o colóquio o convidou, quase assim numa representação da nossa diáspora. O Eduardo Betancourt Pinto gostava mais de vir à ilha, com certeza. Ele vive para os lados de Vancouver, se não me engano, não é, Eduardo? Sim, na costa oeste do Canadá. Estou lá desde 1983. É, portanto, a parte mais longínqua em termos das grandes cidades canadianas. Mas estou lá bem e embora me sinta por vezes muito distante do mundo português, que é um mundo que tanto me influenciou, que me fez de mim aquilo que eu... E influencia a tua obra, esse facto de estar longe ou estar perto da comunidade portuguesa? Influencia a arte da escrita, do pensamento, daquilo que pões nos teus livros? Essa longura, essa distância, influencia em ti alguma coisa ou não? Sim, influencia sobretudo portanto, na fase dos primeiros anos, em que eu vivia uma vida dupla. Eu vivia fisicamente num sítio, numa cultura, numa sociedade que era estranha, que aos poucos fui-me habituando, mas em termos emocionais e culturais eu vivia aqui e a minha preocupação, de facto, era manter essa ligação com as raízes e manter essa ligação emocional, sobretudo aqui aos Açores, que foi onde eu me formei, como costumo dizer, como poeta. Uhum. Tu vens da Gabela e passas aqui depois, logo a seguir ao 25 de Abril, curiosamente, e em 1976, por aí, e não paras, crias logo com outras pessoas páginas na imprensa e programas de rádio, inclusivamente, da divulgação, difusão e de chamada de atenção para autores até novos. Essa ideia de movimento, porque achavas que a ilha estava um bocadinho parada nesse aspecto, ou porque sentias necessidade de agitar e ter companheiros que te levassem mais longe? Quer dizer, foi uma questão de oportunidade, porque de facto havia muito interesse e havia uma oportunidade de se criar coisas. E eu estava muito interessado em participar. E por isso e estou muito reconhecido pelas oportunidades que me deram, de não só crescer como poeta, mas também como participar em, vamos lá, movimentos de um tempo em que, e foi aí que nós nos conhecemos, como poetas, iniciativas coletivas, por exemplo, aquele livro que nós organizamos, Nós Palavras, lembra-se? É verdade. E foi, portanto, e depois também não só o aspecto insular dos poetas locais, como também aqueles que vieram, alguns de África, como eu. Mas estou a lembrar de Jorge Arrimar, exatamente. E Manuel Jorge Botelho, é fundamental. Pois. Digamos, poder-se dizer que era uma corrente, um movimento, como houve alguns nos Açores, mas agora situado em São Miguel, nesse tempo em que estavas, podia-se dizer que era o princípio do movimento ou não? Eu não vejo isso como um movimento, mas como uma circunstância em que nós tivemos a oportunidade de participar e achei interessante que os intelectuais locais abriram-nos as portas e houve essa comunicação entre a África, uma África que começou, portanto, aos poucos a desaparecer, e ao mesmo tempo esse diálogo com a ilha, com os intelectuais de cá, e nesse confronto e nessa ponte criaram-se condições para nós nos comunicarmos. Tu não paras, mesmo fora crias novas páginas. Eu estou a recordar-me do 6,
ou mesmo antologias, como Novos Rumores de Mar, tens sempre esta ligação à ilha, mesmo fora, não é? Isso faz parte de ti e juntar sempre alguém que vá contigo, porque sentias-te sozinho, de alguma maneira, enquanto autor, como romancista, poeta, sentias-te muito sozinho no meio da grande cidade? Sim, eu vejo os Açores como um regresso à minha casa. Os Açores, a ilha, sobretudo a ilha de São Miguel, é onde tenho as minhas raízes, da parte da minha mãe, e quando chego à Ponta Delgada sei e sinto-me à vontade, sei que estou em casa. E, portanto, qualquer iniciativa literária em que eu possa participar e que tenha como pano de fundo os Açores, eu estou totalmente receptivo e faço com todo o orgulho e com toda a alegria. Trazes contigo um livro, Cânticos sobre uma Gota de Água. Sim. Um lindo verso para um livro. Poesia, continuas, tens várias áreas onde dominas e consagradas, obviamente, mas é na poesia que te sentes mais à vontade, onde transpira esta limpidez que nós vemos nesta frase, Cântico sobre uma Gota de Água. Portanto, a poesia é a minha voz, é aquela com a qual eu comunico com o mundo. Mas tem o seu posicionamento criativo. Mas também tem necessidade de escrever prosa, porque dá-me a oportunidade de extravasar certas ideias, certos mundos, certas características humanas, que a poesia seria um bocadinho mais complexo expor. E eu acho que também esse aspecto da criatividade em termos de ficção faz-me recuperar também certas nuances que eu tenho em termos criativos. E em breve, voltas à ilha ou vais mandando livros? Não sei, quer dizer, eu sempre que há uma oportunidade de vir cá, venho e com todo o gosto, porque é aqui, como de facto é estar em casa, nos Açores. Eduardo, obrigado. Apetecia-nos ficar aqui o dia todo a conversar, naturalmente. Mas na esplanada a tarde cai e há sobre as mesas mãos vazias. Muito obrigado. Estás aqui comigo, connosco, que é sempre uma honra ter o Eduardo Betancourt Pinto no programa como o Atlântida, e o programa segue ouvindo outros textos, outras vozes ditas, porque a forma de dizer a poesia também tem a sua arte, e é isso que também queremos aqui demonstrar com Mário Sousa. De Eduíno Jesus, da poesia O Corpo 1 e 2. Da poesia, o corpo de lama e ouro, eu a possuo na cama, eu a desfloro em noites de amor irremediável. A sempre virgem, minha rainha e escrava, meu fim e minha origem. E quando amanhece, álgida, em meus braços dorme, enquanto, subterrânea, a minha fome se renova para a próxima noturna messe. Poesia nua, sensual, para uma súbita hora de tentação. Não inefável, rara, quinta essência do desejo, mas da mulher carnal, ardente, as mãos súplices, o amplexo fermente, a volúpia real, perturbadora. Poesia, minha amante. Bom, Mário Sousa, o erotismo no seu melhor com Eduíno Jesus, ou seja, o amor e a poesia erótica não têm idades. Não tem idade. Aliás, a poesia portuguesa vive muito do erotismo e isso já vem desde as cantigas de escárnio e maldizer, portanto, sempre foi tema dos poetas portugueses. É a altura nesta casa de recomendarmos então a antologia poética erótica da Natália Correia. Da Natália Correia, exatamente. Portanto, mas são palavras sentidas estas do Eduíno Jesus? São sentidas. Do mestre Eduíno. Do mestre Eduíno. São sentidas e eu tentei
tento, cada vez que leio algum texto do Edwin, de pôr-me na pele dele e de sentir cada palavra, beber cada palavra, porque cada palavra que ele escreve tem 30 por trás, juntamente com o seu sentimento. E é um trabalho árduo, mas compensador no final. A poesia dita ainda tem mais força do que a poesia só lida? A poesia, se não for dita, não é poesia. Não é, para mim não é poesia. A poesia faz-nos sentir. E nós só sentimos quando ouvimos. E chega a mais pessoas. Que não conseguem, não gostam de ler sozinhos a poesia. E depois gostam, não é? Eu acho que não é tanto o não gostar. Eu muitas vezes, não consigo dizer, não sei dizer, eu não gosto de dizer. Não, é porque isso implica um pouco de nos despirmos, por assim dizer, perante os outros, porque aquilo que nós estamos a dizer são os nossos sentimentos, é aquilo que nós somos. Porque nós não conseguimos dar nada que não tenhamos. O Mário já diz poesia, aliás, Palavras Sentidas é o grupo. É o grupo Palavras Sentidas. E vocês têm uma tertúlia mais ou menos organizada, onde dizem poemas, através da Academia Sénior. Sim, através da Academia Sénior. Estamos no Instituto Cultural, na Casa Armando Cortes Rodrigues, que nos acolheu, e que nós lançámos essa proposta de fazermos lá uma tertúlia mensal, uma partilha de palavras. E é agradável ver, porque começámos só nós, só o nosso grupo, basicamente só dizer poesia só para nós, e agora, aos poucos e poucos, há mais gente a vir a participar, não só a ouvir, mas depois também a ler. Isso é ótimo. A gente podia continuar a ouvir mais 2 autores, 2 poemas, dois poemas, não muito grandes, possível, mas suficientemente fortes para poderem ser ditos, não é? Sim. O Mário só diz aquilo que gosta mesmo, ou aquilo que lhe convém dizer? Ou escolhe, ou há coisas que não são ditas mesmo? Eu tento fazer só aquilo que me diz, aquilo que diz, mas quando me pedem algum texto, eu obviamente que eu tento descobrir o que é que aquele texto me faz sentir. O que para mim, enquanto dizer, não é, torna-se bastante interessante e um crescimento pessoal também. Também para nós ouvir. O prazer de dizer, vamos ouvir mais 2 autores. Vamos ouvir. Obrigado. Sim, nada. Pedro Câmara, As Ilhas, Os Outros, Tu e Eu. 4 frações de tão intimamente comungadas se confundem. As ilhas em cada um de nós. Ou outros que povoam cada nosso soturno íntimo. O pedaço oceânico reclama cada fôlego como espólio seu. E as vontades estendem-se voluntariosas até que praias desertas se inundem de olhos que perscutam o horizonte colossal, sorumbático, longínquo. Hesitam em mim anelos de vindimar o teu nome. Oscilam em mim anélitos de ceifar a voz dos outros. Titubeiam em mim anseios de degolar o grito da ilha. Porém, se a esperança vive e subsiste, todas as poeiras e tempestades, todas as areias e terremotos não vencem. Moras em mim, alimentas-te de mim, rendi-me a ti. Há notas que me emocionam, páginas que me chocam, palavras que me contagiam, há toques que me amedrontam. Existes tu. O teu toque intimida-me. Os outros cobiçam-me. A ilha aprova-me. Sem vós, não existo. De Cris Cristelo, Memórias Mistas na Ilha Encantada das Brumas. Na Ilha Enfeitiçada das Brumas, festeja-se hoje o Dia Universal do Amor. Apesar do armistício mundial, as nações beligerantes, num desespero de tédio, tentaram boicotar a iniciativa. Meu pai, homem de palavras poucas, mas sábias, nunca me disse onde conheceu minha mãe. Guardava esse enigma ciosamente, com laivos de vingança contra o mundo. Ao caminho demasiado árduo, preferia a vida, a aventura, emoção, luta fácil. Um dia, belo, cinzento, discerni um mistério inviolável. Meu pai divisara a minha mãe na ilha encantada das brumas,
onde habitava a paixão. Jamais a visitei. Por isso, sempre perto de meu pai, longe dele estive. E depois de algumas ideias já aqui expressas sobre a importância destes colóquios da lusofonia, naturalmente o pai da criança, deixem-me passar a expressão. Mas ele aqui hoje, neste Atlântida, estará em duas condições. Primeiro, pela organização, mas sobretudo, e eu gostava de anotar este aspecto, pelo facto de estar a comemorar 50 anos de carreira jornalística e literária, de alguém que, nascido na Austrália, vivido longe daqui já há muitos anos, vive no interior da ilha de São Miguel. E naturalmente tem uma visão, um pulsar de toda esta dinâmica sociocultural dos Açores, e sendo ele próprio um autor. Cris Cristelo, muito obrigado por estar aqui, ou muito obrigado por nos receber aqui. No fundo é isso. Cris Cristelo, da organização sabemos que já lá vão 36 colóquios, não é? E alguns anos disto. Pelos vistos e pela percepção que temos, é que cada vez mais cresce, mais gente, ou seja, tem sido um sucesso. É irreversível continuar com estes colóquios da lusofonia. Enquanto houver forças, eu costumo dizer que nós fazemos isto até no meu quintal, que ficava ao lado do quintal do Manel Sacoto. Só preciso de umas cadeiras e um toldo de lona e nós fazemos isto em qualquer sítio. Portanto, nós temos gente com vontade de continuar e temos tido algum sucesso na divulgação, sobretudo na divulgação de autores açorianos, não só cá nos Açores, como fora. Esta parceria que temos com o Belmonte tem sido ótima, nós temos sempre levado grandes delegações de autores a Belmonte. Temos projetos de tradução de autores que já tínhamos começado há uns anos para línguas de leste, para 7 línguas. Vamos ter um projeto para os próximos 2 anos, que é traduzir um poeta, 9 poetas, 9 poemas em 9 línguas. Vamos ter outro projeto que a Helena Cristelo está a fazer, portanto, também para os próximos 2 anos, sobre o humor açoriano. Vamos ter o apoio do nosso associado e grande homem das letras, o Onésimo, Teotónio Almeida, obviamente. E, portanto, nós temos gente suficiente que nos tem apoiado. E a começar pelo decano, que vamos homenagear este ano, mestre Eduino Jesus, com os seus 70 anos. E foi curioso. O Luís Filipe Sarmento, em Belmonte, estávamos a falar, e eu estava muito orgulhoso dos meus 50 anos de poesia, e ele volta-se para o mestre Eduino e diz-lhe: e o mestre quando é que começou? E foi aí que nós descobrimos que ele tinha começado há 60 anos, e daí esta homenagem que lhe vamos prestar no seu liceu Antero de Cantal, na segunda-feira. Portanto, e há sempre um lugar aos novos, e aos consagrados, e há testemunhos, e há um conjunto diversificado e multidisciplinar que o colóquio permite, não é? Não fica fechado numa sala. Ele anda por aí, nem que seja pelos restaurantes, não é? Nem que seja pelo restaurante e não só de literatura. Tertúlia, não é? E não só de literatura. Nós temos tido todos os temas, desde a vulcanologia à biologia, todos os temas têm sido abarcados. E aos novos temos aberto as portas nestes últimos anos. Eu lembro, por exemplo, que vamos lançar a segunda edição da nova antologia de autores açorianos, a Helena Cristelo, que privilegia, sobretudo, são 17 autores, e privilegia, sobretudo, os que têm menos de 50 anos, a quem nós temos aberto a porta nestes últimos anos e que esperemos que possam continuar o nosso legado. Deste colóquio sai um livro do próprio Cris Cristelo. Saem três livros meus. 3 livros. Mas há um que é a conjugação de vários livros e que é, no fundo, assim, uma espécie de olhar sobre o passado, mas também sobre o atual, a presença, a ilha. É um olhar da ilha de fora. As minhas experiências, quer em Timor primeiro, quer depois em Macau, quer na Austrália, são muito gratificantes. Eu depois tive uma curta passagem por Bragança, terra mátria. A família da minha mãe era toda do distrito de Bragança e agora tenho uma nova pátria adotiva, que são os Açores. No último livro dos 40 anos já se notava muito a presença dos Açores na minha poesia
Este último volume, o 6º volume, portanto, que resume estes últimos 10 anos, é praticamente, maioritariamente, dedicado aos Açores. Eu sinto-me totalmente ilhanizado, sinto-me quase como se tivesse nascido cá, quero o melhor para os Açores, quero levar os Açores comigo a todos os pontos do mundo em que seja possível, e a minha poesia e a minha escrita... Embora o livro seja crónica do cotidiano, é apenas o nome, para lembrar que é crónica porque é um conjunto de vários fatores, mas é a poesia. A poesia começou em 1972, depois lancei um segundo volume em Timor em 74, o terceiro volume em 82, depois parei por 20 anos. E, curiosamente, a culpa de eu ter recomeçado a escrever poesia é do Vasco Pereira da Costa. Estávamos no Brasil, no 13º colóquio no ano de 2010, eu estava sentado entre o Vasco Pereira da Costa e o Anthony de Sá, que é um descendente de gente da Lomba da Maia e um autor celebrado no Canadá, e de repente o Vasco começou a falar e eu comecei a escrever poesia, nunca mais parei até hoje, daí eu sentir-me ilhanizado desde essa altura. E aqui fica a marcar este colóquio, não só a organização em si, e está de parabéns por isso, e também deixar uma obra de 50 anos para irmos lendo serenamente, porque a poesia é para ler calmamente. Só um à parte. Os outros livros foram presos pela pandemia, só agora é que vão sair. Um é o dos liames autobiográficos, portanto, e esse sim, esse trata as minhas passagens por Macau, por Timor, pela Austrália, por Bragança e pelos Açores. Que também estão aqui neste... Portanto, é o Crónica Açores 5, o volume 5, e o Crónica Açores volume 6, é das crónicas que têm saído no Diário dos Açores nos últimos anos. Muito bem, vamos ouvir. É bom, depois da poesia, depois do grande responsável por este colóquio estar aqui connosco, vamos ouvir alguém que também, a convite, esteve aqui, ou está no colóquio, Ana Paula Andrade, com os alunos, precisamente, de Belmonte, esta vila que é geminada com Ponta Delgada e que tem muito em comum, culturalmente falando, e não só, não é? Até turisticamente, há muito a aproveitar. Vamos ouvir como é que é esta fusão do Conservatório de Ponta Delgada com alunos com aprendizagem musical longe daqui de Belmonte, e é este também já um momento cultural que vale a pena sublinhar. Bom, e era impossível estar num programa como este e não falar com a representação de Belmonte. Belmonte é geminada com a Ponta Delgada por várias razões. Entre elas está o colóquio
da lusofonia, que de vez em quando, ou muitas vezes, é realizada em Belmonte, outras noutra zona dos Açores, ou até mesmo no estrangeiro, mas também, neste caso, em Ponta Delgada. Está cá uma delegação ao mais alto nível, a delegação às vezes é pequenina, mas basta estar o Presidente da Câmara Municipal, como é o caso, António Dias Rocha, que nos honra e privilegia com a sua presença aqui. Muito obrigado por estar aqui hoje e dizer-nos desta relação tão forte, para já com a lusofonia e com a cidade de Ponta Delgada. Olha, com a lusofonia foi uma... deve-se ao Cristelo, ao empenhamento que teve. Quando nos desafiou, imediatamente acedemos, porque achámos que eram momentos da máxima importância em termos culturais, em termos de podermos valorizar a nossa Portugalidade e, portanto, aderimos imediatamente e em boa hora. Ponta Delgada, há várias razões. Uma delas, o Gonçalo Velho Cabral, que era ligado à família dos Cabrais de Belmonte. Cabrais de Belmonte, Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, nasceu em Belmonte, no Castelo de Belmonte, era sobrinho do Gonçalo Velho Cabral. Portanto, já havia uma relação. E depois outra, que acho que é muito importante, que caracteriza os dois municípios, Ponta Delgada e Belmonte, a tolerância, onde se vê, pela maneira como os judeus, a comunidade judaica, foi tratada, quer em Belmonte, onde ainda temos comunidade judaica, com sinagoga, a praticar o judaísmo, perfeitamente integrado no resto da população, que é maioritariamente católica, e aqui em Ponta Delgada, onde tantos judeus fez aqui o seu ponto de passagem para a América, ao fugir da Europa e das perseguições que tinham. Portanto, e sabemos que foram sempre muito bem tratados, e ainda hoje há famílias muito respeitadas aqui em Ponta Delgada. Portanto, tudo se conjuga para nos unirmos. Também. E eu reconheço que sou pequeno, Belmonte é um concelho pequenino do interior do país, com muito orgulho na sua história, no seu passado. Muito obrigado. Eu sou suspeito que é a minha terra, gosto muito dela, mas ter também a honra de estar ligados a um município como Ponta Delgada é para nós um motivo de grande alegria, de grande satisfação e que queremos preservar e manter e aprofundar. É uma terra pequena, como disse, mas muito bonita, mas com muita história. E tem um castelo lá em cima. Onde nasceu Pedro Álvares Cabral, onde provavelmente o Gonçalo Velho Cabral passou muitos dias e muito tempo. Pois, a passar o verão, não é? Mas digo, isso é um sinal, da maneira como o senhor fala, de que o património e a história são fundamentais para o desenvolvimento sociocultural e turístico, não é? Vocês tiram partido dessa realidade lá? Exatamente. Essa outra área é que nos une muito a Ponta Delgada. A Ponta Delgada tem tido um turismo crescente. Belmonte também. Infelizmente tivemos a pandemia, já estávamos com um número muito significativo de visitantes, tínhamos muitos judeus de Israel, muitos judeus da diáspora mundial, da comunidade judaica mundial, tínhamos muitos brasileiros, cada vez mais brasileiros. Estamos a um passo de Espanha, muito perto de Espanha, tínhamos muitos espanhóis, portanto a pandemia trouxe-nos um trajeto para visitar acho que tem um museu mesmo, não é? Belmonte tem 6 museus. Tem o Castelo, tem o Museu dos Descobrimentos, tem o Museu do Azeite, tem o Museu do Zézer, onde mostramos o Zézer desde que nasce na Serra da Estrela até chegar a desaguar no Tejo. Portanto, temos um conjunto de museus, depois temos a Encaria, também espaços para ver, temos uma torre enigmática, que é a Torre de Centoncelas. Eu até aproveito a oportunidade para desafiar os telespectadores que nos vão visitar, que nos vão conhecer. Eu, como disse, sou suspeito porque gosto muito da minha terra, mas sei que a minha terra, as gentes da minha terra, gostam de receber muito bem todos aqueles que nos queiram visitar. Temos uma gastronomia também com as suas características. Temos ali bem perto o bom queijo da serra, muito bom azeite. Portanto, visitem-nos, estaremos à espera de todos aqueles. Há um trajeto ligado ao judaísmo. Falou-me há bocadinho de Israel. Exato. Há até uma rede de judiarias
que estão unidas, e Belmonte tem lá a sede da rede de judiarias, e Belmonte tem uma característica única, talvez, na Península Ibérica. Eu atrevo-me quase a dizer que haverá poucas na Europa. Uma comunidade judaica que viveu 600 anos ali e que ainda existe e que pratica a sua religião na sua sinagoga, tem o seu rabino e, portanto, tem o respeito do resto da população. E temos muito orgulho e muita honra em ter a comunidade judaica connosco. Olha, há bocadinho ouvimos uma música que veio de Belmonte, também com o professor Ana Paula Andrade, aqui. Vocês também, o lado musical, dão um grande Em boa hora impacto. também apareceu em Belmonte uma escola de música que tem sido, acho que, extremamente importante para os nossos alunos e que nos ajuda a promover e a apresentar Belmonte a todo o país e a todos aqueles que nos convidam para os visitar. Então estes colóquios têm futuro e esta germinação com Ponta Delgada Tem de ter ainda futuro, mais, tem de ter futuro. É a cultura do país, é o nosso orgulho em sermos portugueses, é em dizermos que estamos vivos, que existimos e que temos de preservar o nosso passado com o nosso presente e, com certeza, para preservar o nosso futuro. Doces palavras. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Belmonte, António Dias Rocha, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado. Aqui belas ideias, ajudam a pensar ainda mais. E nós vamos terminar. Estamos na Casa Natália Correia e naturalmente que vamos procurar uma música para fechar, porque convém, e escolhemos três em um, ou seja, um poema de Natália Correia, a Orquestra Municipal de Ponta Delgada, que é uma belíssima orquestra, sob a orientação do maestro Marco Torre, e Aníbal Raposo, que é um excelente compositor, como é de veras conhecido, poeta, que musicou o poema de Natália Correia. É um belíssimo tema para fecharmos a edição de hoje do Atlântida. Poema destinado a haver domingo. Há sempre um domingo a seguir ao sábado do Atlântida. Muito obrigado, um abraço e até sempre. Bastam as 5 pontas de uma estrela e a cor do navio em movimento, e como há de ficar parado a vela, e como flor qualquer odor no vento. Basta-me a lua ter aqui deixado um luminoso fio de cabelo para levar o céu todo enrolado na discreta ambição do meu novelo. Só as espigas a crescer comigo numa seara para passear a pé. Essa distância achada pelo trigo que me dá só o pão daquilo que é.
à cama de um domingo para deitar um lírio que lhe sobre, e à tarde cor-de-rosa num flamingo sais o teto da casa que me cobre. Basta o que o tempo traz na sua anilha, como uma rosa traz abril no seio, e que o mar deu o fruto de uma ilha, onde o amor por fim tenha recreio. Só há espigas a crescer comigo numa seara para passear a pé. Essa distância achada por trigo que me dá só o pão daquilo que é.